Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estamos felizes. Mais um dia onde podemos estar juntos aqui. Mais um dia onde podemos olhar para a palavra de Deus. Mais um dia onde podemos refletir sobre coisas espirituais que são de suma importância na nossa vida. Nós estamos felizes porque essa palavra que nós temos dado aqui semanalmente, ela tem alcançado muito além do que a nossa igreja local aqui em Araçatuba. Temos ido para outros estados, estamos muito felizes com isso. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesse tempo. Estamos orando por você que, embora esteja longe, nosso desejo também é que você seja muito abençoado. Hoje eu quero refletir com você acerca de uma das coisas mais importantes no nosso relacionamento com Deus. Quero refletir com você acerca de culto. Culto é algo muito importante. Culto é algo muito especial. Culto é uma oportunidade que Deus nos deu de nos aproximarmos dele através do culto de uma maneira diferente. Nós saímos do individual e vamos para o coletivo. Adoramos ele como igreja. É no culto onde nós temos uma imagem clara e absoluta de como será a glória eterna, onde toda a igreja estará reunida adorando e louvando o nome do Senhor. Por isso, culto é algo muito importante. Culto, nós não podemos errar com o culto. E eu tenho observado, ou pelo menos tenho pressuposto, que a igreja pode estar errando no culto, nesse momento de pandemia. Tem um erro que a pandemia, e só ela, trouxe à tona nesse período de vida que nós estamos vivendo. Bom, para que o seu aprendizado seja um aprendizado interessante, que você possa perceber aonde eu quero chegar e como eu quero que você observe essa figura, um iceberg. Esse iceberg ele precisa estar na sua mente durante toda a mensagem, porque esse iceberg ele vai ensinar a gente hoje, no dia de hoje. Bom, iceberg é uma grande pedra de gelo que fica flutuando no mar. A gente vê apenas um pedaço dela, apenas a ponta, e geralmente é um pedaço pequeno em relação ao tamanho absoluto do iceberg. Eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça o tempo todo para que a gente possa aprender. Bom, se nós olhássemos só na parte de cima do iceberg, que é aquilo que a nossa vista alcança, é aquilo que a gente pode enxergar dentro de um período de normalidade, a gente poderia, ilustrativamente falando, enxergar como que era o mundo e como que era a igreja antes do coronavírus. Nós tínhamos uma percepção da realidade. Nós tínhamos essa percepção de realidade e essa percepção era apenas aquilo que a gente conseguia enxergar. Aliás, nada fez com que a gente enxergasse um pouco mais. Parece que não era necessário enxergar nada além. E na verdade não era. Nós estávamos contentes com aquilo que os nossos olhos viam. Nós vivíamos a nossa vida de acordo com o que a vida era. A percepção da realidade determina o que a gente faz na nossa vida, certo? Em qualquer área. E a gente estava vivendo aí sobre a percepção da realidade antes do Covid e nós fazíamos as coisas desse jeito, ou do jeito que fazíamos até dezembro, janeiro, no final do ano passado, começo deste ano. E aí o mundo vivia e a igreja vivia. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz o seguinte, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, ou para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Esse verso mostra que o mundo, antes do Covid, ele vivia segundo a sua mente, fazia as coisas segundo o seu pensar. E a igreja de Deus, antes do Covid, ela também vivia a sua vida. Ela vivia de uma forma que ela entendia ser uma forma espiritual e estava vivendo ali para agradar o nosso Deus. E essa realidade estava instaurada no mundo até o final do ano passado. E a igreja, em função disso, ela adotou o seu jeito de ser. A igreja, ela viveu, ela fez as coisas, ou seja, eu posso dizer assim que ela era e fazia as coisas dentro daquilo que ela entendia que era normal, que era o correto a ser feito e que parece que nada mais era necessário, nada mais precisava ser feito, porque afinal de contas a visão da realidade que nós tínhamos determinava o que a gente estava fazendo. Mas um belo dia nós amanhecemos com a notícia de que
o Covid estava tomando conta do mundo. E essa foi uma realidade assustadora que todos nós vivenciamos e ainda estamos debaixo dessa dificuldade muito grande. À luz de tudo isso, o que aconteceu? E essa imagem agora vai refletir bem o que aconteceu. Em função de nós termos o Covid ter atingido a nossa vida, a nossa realidade, nós somos obrigados, o mundo todo foi obrigado, e a igreja também, ela foi obrigada a se defender do coronavírus. A igreja voltou para dentro de casa, a igreja ela se fechou no sentido de se proteger. E quando nós fizemos isso, uma realidade se abriu para a gente como igreja. Porque nós podemos perceber algo além da realidade que nós tínhamos até o momento. E a gente começou a enxergar o iceberg da vida com outros olhos, porque a gente enxergou um pouco mais do iceberg. A gente começou a perceber como igreja que nesse aprofundamento, eu coloco essa imagem, porque essa imagem fica fácil de você entender. Nós somos obrigados, a mergulhar um pouco mais fundo. E nesse aprofundamento, nós fizemos novas descobertas. A igreja descobriu que ela não tinha só uma maneira de ser igreja. A igreja descobriu que era possível ser igreja de formas diferentes. Era possível fazer igreja de uma forma diferente. Era possível estar na presença de Deus e ter uma comunhão de uma maneira diferente da qual nós vivíamos antes do advento do Covid. E aí nós nos reinventamos, nós ampliamos a nossa visão de ser igreja, a gente correu atrás de novas soluções. Hoje o que acontece? A igreja tem um culto virtual, hoje você está aqui participando de um culto virtual, se é que eu posso assim dizer, se você está cultuando a Deus da maneira correta. A igreja, ela começou a ter uma comunhão de uma maneira diferente. A minha igreja aqui em Araçatuba, nós nos reunimos em pequenos grupos multiplicadores no meio da semana, e a igreja descobriu que nós podemos estar juntos também, mesmo que de uma forma virtual. Ou seja, nós enxergamos o mundo um pouquinho diferente, nós ampliamos nossa visão de mundo, e aí com essa amplitude nós descobrimos que poderíamos ser diferentes. E nós começamos a perceber uma nova realidade que estava instaurada, e isso não foi nem um pouco ruim. Aí nós tivemos uma nova percepção da realidade. Nós ampliamos o nosso foco, descobrimos que, na verdade, não era só a ponta do iceberg. Nós tínhamos mais para enxergar, nós tínhamos mais para viver como igreja, poderíamos fazer mais. Estamos hoje, por exemplo, alcançando um número muito maior de pessoas ouvindo a palavra, porque muitas mensagens virtuais estão sendo colocadas aqui, colocadas lá, e você tem a oportunidade hoje de, mesmo longe, estar sendo abençoado. Então nós modificamos, e aí que eu quero chegar, nós modificamos o como fazemos como igreja. Então antes nós tínhamos o que nós fazíamos, agora nós nos aprofundamos um pouco mais e descobrimos que o nosso como fazer, ele poderia ser melhorado, e ele melhorou, graças a Deus, E então nós nos reinventamos. Como igreja, hoje nós somos diferentes e fazemos as coisas diferentes. Então, nós temos agora, dentro dessa imagem que eu estou projetando para você, nós temos essa divisão clara. O que nós fazíamos, dentro da realidade, da percepção da realidade que nós tínhamos até o ano passado, e agora nós mexemos no como nós fazemos aquilo que fazíamos antes. E com isso nós ampliamos a nossa visão de mundo e descobrimos que o mundo, ou que ser igreja, pode ir além daquilo que a gente imaginava que era a única forma possível ou a única maneira que Deus poderia agir. Mas agora fica perceptível que nós ainda não enxergamos o iceberg como um todo. E a minha proposta hoje aqui para você é tentarmos enxergar o iceberg como um todo e irmos um pouquinho mais a fundo. E quando nós vamos um pouco mais a fundo, nós conseguimos descobrir toda a dimensão desse iceberg. E aí eu quero... esse é o âmago da nossa questão hoje, porque é aqui, nessa parte de baixo, que eu estou chamando de por que fazemos. Você observa aqui que
tem 3 linhas aqui. O que nós fazemos, que é aquilo que fazíamos até então, até antes do Covid chegar. Nós modificamos o como fazemos. Mas agora eu quero conversar com você, e essa é aqui que eu quero chegar hoje com você. Por que que nós fazemos o que nós fazemos? Por que que nós fazemos o que fazíamos antes? E aí você vai perceber que esse porquê vai trazer à tona um erro que talvez muitas pessoas estão cometendo hoje. Vamos caminhar aqui pensando um pouco no porquê que nós deixamos de fazer. Por que que nós deixamos de fazer algumas coisas que antes nós fazíamos, tá ok? Esse é um questionamento que eu quero colocar na sua cabeça e eu quero fazer você refletir hoje. Por que você, talvez, eu não estou te julgando, mas eu estou apenas te alertando que se você por acaso caiu nesse erro, é hora de você consertar. Por que você deixou de fazer algumas coisas que, na verdade, você não deveria deixar de fazer, tá ok? Bom, antes da pandemia, os nossos cultos eram presenciais, você ia na igreja, e você ia na igreja, a igreja ela te proporcionava um modus operandi de você cultuar a Deus. E você chegava lá e participava desse modus operandi. Com a pandemia, o que aconteceu? A pandemia nos trouxe um culto online. E este culto online, ele é fruto de uma mudança no como fazemos. A igreja percebeu, os pastores perceberam, os líderes perceberam a necessidade de modificarmos, porque a igreja não podia parar. A igreja ela não poderia ficar fechada por causa de um vírus. Então o que aconteceu? A igreja nunca parou e ela se adaptou, ela se reinventou e forneceu para você o que eu chamo de um pacote de culto online. Só que agora o que acontece com esse pacote? Você recebe esse pacote na sua casa como que um delivery, né? Nós estamos acostumados a fazer isso agora, pedimos a nossa comida, fazemos mercado no delivery, e o nosso culto ele também chega no delivery para a gente. Só que agora o que acontece? Esse pacote que nós recebemos, nós fazemos dele o que nós queremos. E aí começa o erro, porque você agora tem o poder de controlar o culto. É você quem está no comando, você já percebeu essa realidade. Agora você não vai mais a uma igreja e você participa da maneira com que lhe é colocado, lhe é, entre aspas, imposto. Agora você está no controle da situação. E você faz do culto, do pacote do culto online, aquilo que você acha melhor. E eu quero destacar para você aqui que a nossa adoração, o nosso culto, essa coisa gostosa e maravilhosa que Deus nos deu, que é tão importante, Deus nos deu a possibilidade de nos apresentarmos diante dele. E nessa apresentação, nesse aproximar que Deus nos deu a oportunidade, existem alguns elementos, todos eles fundamentados na palavra, todos eles têm um porquê e eles estão inseridos no nosso culto. São aquilo que eu vou chamar de elementos do culto, são os atos que acontecem no decorrer do culto a Deus. E dentre esses atos, nós temos pelo menos 6 coisas aqui que são cruciais e que precisam existir num culto a Deus, um culto de fato. O que precisa existir? Presença das pessoas, presença do adorador, presença daquele que vai adorar a Deus. Também precisa existir oração, porque oração é quando nós falamos com Deus. E se nós temos uma amizade, uma intimidade profunda com Deus, nós temos o que conversar com este Deus, certo? Além de oração, nós temos cânticos. Os cânticos, eles não existem, a música não existe na igreja ao mero acaso. A música não é um adendo, a música não é um enfeite. A música existe na igreja porque, na verdade, ela tem uma razão de existência. Tem a leitura bíblica, né, que por si só já ajuda qualquer pessoa a entender um pouco mais acerca de Deus. Além da leitura bíblica, tem um outro ato de culto, que é a consagração, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas missionárias. Enfim, é quando eu vou me doar de alguma forma diferente, eu vou dar alguma coisa importante minha para o reino, e nessa expressão eu
vou estar dizendo para Deus que eu confio nele, que ele é o meu sustentador, que eu confio nele acima de qualquer coisa na minha vida, e que eu me interesso pelo reino aqui na terra, porque afinal de contas o reino aqui na terra, ele só subsiste porque de fato nós precisamos também do lado financeiro para mantermos o reino em funcionamento. E também, de uma maneira muito especial, a mensagem bíblica. Todos esses elementos são elementos que eu vou chamar de elementos essenciais ao culto. E agora então eu quero levar você para a palavra de Deus. Quero levar para você para dentro da palavra para você perceber por que esses elementos estão no culto, certo? Bom, os elementos essenciais do culto cristão, eles são o quê? Eles são fruto do convívio dos discípulos com Cristo. Tudo que os discípulos aprenderam de Jesus, eles começaram a ensinar às outras pessoas. E você vai perceber no relato da igreja histórica, no começo da igreja, que a igreja se comportava de alguma forma. Bom, vamos ver alguns textos aqui. Estou projetando para você Atos 2. Atos 2,42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você percebe em azul aí todas as coisas que são fundamentos para o culto cristão dos nossos dias. Nós hoje temos doutrina no culto, nós temos comunhão no culto, nós temos o partir do pão no culto, nós temos as orações no culto. Por quê? Porque a igreja primitiva agia dessa forma, a igreja cristã agia dessa forma. Cristo ensinou a igreja a agir dessa forma, ensinou primeiro os apóstolos e os apóstolos ensinaram a igreja. Em Mateus capítulo 26, versículo 30, o próprio Jesus estava presente nesse momento, quando depois da ceia, eles cantaram um hino a Deus e saíram para o Monte das Oliveiras. Isso mostra que o cântico era algo fundamental em um momento precioso de comunhão com Deus, que era a ceia do Senhor que Jesus participou. Em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja e ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Você percebeu em azul que todas as coisas importantes e que nós fazemos no nosso culto hoje, elas estão aí como que uma metodologia que parece ser uma metodologia do Novo Testamento com relação à igreja, a maneira com que a igreja se conduzia naquele período de tempo. Agora eu quero que você olhe e observe junto comigo agora mais um texto que também fundamenta, é um só, tem muitos outros, mas um texto que fundamenta a prática de nós ofertarmos a Deus. Eu quero só lembrar você que Jesus um dia, junto com os discípulos, ficou observando as pessoas que quando cultuavam, entravam em culto a Deus no modelo do Antigo Testamento. Jesus olhou para aquela viúva pobre e ensinou, quando aquela viúva pobre ensinou seus discípulos, quando aquela viúva pobre ofertou a Deus. Então isso mostra que a prática da oferta num culto, não só no Velho Testamento, era algo, era a praxis. E por isso nós fazemos isso também nos nossos dias. Em Atos, que daí é no Novo Testamento, para aqueles que defendem que consagração de dízimos e ofertas é uma coisa do Antigo Testamento, Em Atos, capítulo 4, os versos 34 a 37, diz o seguinte: os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isto mostra de uma maneira clara que na igreja primitiva, na igreja cristã, existia a prática da oferta no culto a Deus. O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, no capítulo 5, ele diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Agora, o texto agora ele vai trabalhando no gerúndio. Isso mostra o quê? Que eu me encho do Espírito fazendo essas coisas. E eu faço essas coisas no culto também. Preste atenção comigo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Entre vós denota o quê? Comunhão. O texto continua dizendo: em salmos,
Salmos era um pedaço das escrituras do Antigo Testamento que a igreja cristã tinha em mãos. Ou seja, era a Bíblia deles, se é que eu posso dizer dessa forma, porque o Novo Testamento ainda não estava realizado, não estava preenchido. Eles tinham a palavra de Deus, a Bíblia, né? E os Salmos faziam parte dessa Bíblia, ou seja, eles liam a Bíblia. Hinos e cânticos espirituais, isso mostra o quê? Uma adoração cantada na igreja primitiva, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É uma atitude interna, é em espírito, é em verdade, porque é isso que Deus está buscando das pessoas. E a Bíblia continua dizendo assim, dando sempre graças por tudo. Dar graças por tudo, eu faço isso através de oração. Você percebe aqui os elementos do culto, eles estão de uma forma clara e objetiva, desenhados aqui nessa pequena porção bíblica que o apóstolo Paulo ensina à igreja aos Efésios. Pois é, à luz de tudo isso que eu coloquei, possíveis erros no culto online. Porque o culto online, como eu disse, é um pacote. Ele chega para você. Ele chega no seu celular, ele chega no seu computador. E lembra, você está no controle do seu culto online. E aí o que acontece? Aonde é que nós podemos estar errando? E aí eu quero levar você a refletir. Para que você mude de postura, se por acaso você está errando de alguma forma. Primeiro elemento que eu disse que existe no culto é a presença, é a participação. E na participação, eu quero mostrar para você aqui que participar de um culto a Deus é você dedicar um tempo de uma maneira exclusiva a Deus. É você estar ali, de corpo, de mente, de alma, e você ir para este momento com o coração focado na ideia de que você vai ter um encontro com Deus. E ter um encontro com Deus não é algo qualquer, não é algo banal. Eu não posso tratar isso de uma forma banal. Os cultos online, eles propiciam uma coisa que, no meu modo de entender, pode nos trazer problemas. Você pode não estar presente. Eu não sei como que faz a sua igreja aí. De repente, sua igreja tem um culto ao vivo, e depois esse culto ao vivo é transmitido, né, online, aí fica lá no YouTube. Se você é uma dessas pessoas que depois vai participar do culto, não tem nenhum problema de você pegar a gravação do culto, não existe nenhum problema nisso, tá ok? Você não precisa participar de um culto extremamente ao vivo para dizer que você foi à presença de Deus. Mas você pode pegar lá o seu culto e você começa a cultuar a Deus ali com a gravação, como você está fazendo aqui no nosso caso hoje, com uma gravação. O problema é que nós temos o controle. E onde nós erramos? É quando você assiste 10 minutos do negócio e de repente você faz assim, não, peraí, vou dar um clique aqui e vou fazer uma coisa agora que no meu modo de entender é mais importante e depois eu volto e continuo o culto. No meu modo de entender, tá? No meu modo como pastor, quando você faz isso, você está dizendo para Deus, Deus, eu tenho algo mais importante do que o Senhor agora. Como eu tenho a possibilidade de continuar esse culto daqui a pouco, eu dou um clique, eu dou uma pausa, e eu deixo o Senhor aí em stand-by, e eu vou fazer alguma coisa que no meu modo de entender é mais importante, e depois, quando sobrar um tempo, Senhor, eu volto aqui para continuar o culto. Talvez você já tenha feito isso. Quero dizer para você que isso não reflete o espírito do culto, de você dedicar um tempo a Deus, e um tempo de forma exclusiva para Ele. Dentro do contexto da minha igreja local, por exemplo, que no meio da semana nós temos nossos pequenos grupos que se reúnem virtualmente. Algumas pessoas de repente falaram assim, não, eu não quero participar disso. Não quero participar disso porque isso para mim é virtual para mim não funciona. Como hoje é a única maneira que nós temos de ter uma comunhão, é a comunhão virtual, quando você joga fora essa possibilidade, você também, no meu modo de entender, está errando. Você precisa manter a comunhão. E para manter a comunhão, você precisa estar junto com seus irmãos. Você lembra que em todos os ensinamentos do Novo Testamento, a gente percebe a comunhão, a participação em conjunto. E existe hoje essa possibilidade, sim, de forma virtual, mas existe.
A segunda coisa, o segundo elemento onde nós podemos estar errando é na oração. Porque pode acontecer que você receba um pacote pronto de um culto e você apenas assista o culto, mas você em nenhum momento você ora. É como se você apenas fosse numa reunião com Deus, que você sentasse ali na frente de Deus e ficasse quieto e só ouvisse Deus falar. Não existe diálogo. Quando não existe oração, não existe diálogo. Se não existe diálogo, não existe intimidade. Eu quero levar você a entender que você precisa ter um tempo de oração no seu culto online. É preciso que você interceda pelas pessoas que estão sofrendo. É preciso que você coloque sua vida diante do altar do Senhor. É preciso que você se derrame em oração na presença de Deus. Mas talvez você já, entre aspas, prestou um culto a Deus aí, onde você apenas ouviu, assistiu, e você em nenhum momento protagonizou nada. Apenas foi um mero ouvinte da coisa. A terceira coisa são os cânticos. E isso é muito comum. E às vezes a gente até imagina, muita gente imagina que a música é só um enfeite no culto. E a música não é um enfeite no culto. A música faz parte da nossa adoração. A música é uma maneira melódica de nós louvarmos a Deus. Louvar a Deus é falar bem de Deus. É aquele momento que você não vai pedir nada em oração. É aquele momento onde a música tem que te impulsionar a você dizer bem acerca de Deus, a você bem dizer o nome de Deus, como diz o salmista, a você se alegrar com a proposta musical, né, na proteção de Deus. Eu não sei, seja o que for que a música esteja propiciando para você, em termos de letra, você precisa vivenciar aquilo em espírito, olhando para o céu, porque quando você canta, é uma oração melódica. Você chega diante do Pai e você diz para Ele algumas verdades, alguns sentimentos do seu coração em forma musical. Algumas pessoas, elas pegam o pacote do culto online e talvez pulam as músicas. Por que elas pulam as músicas? Porque na cabeça delas é uma coisa inconsciente. A gente não faz por mal. Eu não estou te julgando, eu estou te ensinando. A gente não faz por mal. A gente pensa assim, a música não, a música eu posso cantar depois. A música, o que importa agora é Deus falar comigo. Eu preciso de uma voz de Deus. Eu preciso de algo do Senhor para a minha vida. Então eu quero pular tudo, eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim. E hoje o que Deus tem para falar para você é que a música, ela é parte do culto a Deus e ela não pode ser colocada de lado, em hipótese alguma. Ah, eu não gostei dessa canção. Ah, o som está muito ruim. Ah, enfim, eu não sei qual é a desculpa que você tem na alma quando você pula num culto online, porque o culto online é muito interessante. Você vai para onde você quer, não é mesmo? E quando você pula, você comete um erro, porque você está dilacerando o culto de Deus. A outra coisa é a leitura bíblica. Às vezes a gente não lê a Bíblia. É lógico que nem sempre é proposta uma leitura bíblica no decorrer do culto, mas é importante que você leia a Bíblia, porque é através da leitura que você vai ter crescimento. E a última coisa que dificilmente a gente erra, mas às vezes também erra, é a mensagem. O nosso erro na mensagem é aquele que eu coloquei inicialmente. De repente você ouve 10 minutos, mas daí você dá uma olhadinha lá, né? Porque a gente dá um cliquezinho no celular e você vê que a mensagem tem 30. Você viu 10 minutos, mas de repente você fala assim, Deus, espera um pouquinho aqui, para de falar comigo aí, espera um pouco, eu vou fazer uma coisa importante, depois eu volto. Esse talvez seja o grande erro que a gente comete com relação à mensagem bíblica. Você observou comigo que tudo aqui tem uma dificuldade e a gente pode errar. A outra coisa é a consagração dos dízimos e ofertas, não é mesmo? Muitas pessoas, porque a igreja não está funcionando no presencial, elas simplesmente pararam de contribuir. Por que a gente contribui? É porque a igreja está funcionando também, mas é porque é uma expressão de gratidão que eu tenho no meu coração para com o meu Deus. E eu vou contribuir porque eu entendo que aquilo vai ser importante. É bom que se diga que a igreja não parou. É bom que se diga que a igreja continua tendo suas dificuldades financeiras para sobreviver aqui. E se todo mundo, de repente,
Imaginar que agora, como nós estamos vivendo um período onde está tudo parado, tudo fechado, né, eu só estou recebendo aqui cultos online, agora eu não preciso mais contribuir com a igreja. Contribuir não é só para manter a igreja, contribuir é algo que Deus espera que você faça. Contribuir é gratidão de coração, é devolução de alguma coisa que você tem consciência de que foi Deus que te deu. É amor e zelo à obra do Senhor, que, como eu disse, não para. Talvez você apenas contribui com a igreja, parou de dar as ofertas, porque você tinha o costume de dar ofertas enquanto era momento de culto presencial, e aí parou o culto presencial, agora você não dá mais a oferta. As ofertas que são destinadas a missões, elas não param. As missões não param. Eu quero aqui deixar um dado importante para você, principalmente se você é batista. Nós, os batistas brasileiros, nós temos a segunda maior agência missionária do mundo. Nós temos hoje, pelo menos indiretamente, 5.000 pessoas espalhadas no mundo, evangelizando o mundo, cada um em uma nação diferente. E sabe quantas pessoas desses missionários todos, sabe quantas pessoas retornaram ao Brasil nesse período de pandemia? Apenas uma pessoa. E sabe por que essa pessoa retornou ao Brasil? Porque ela estava grávida e voltou para ter o seu bebê aqui no Brasil. Fora isso, são 2.011 missionários e as suas famílias. Então a gente estima que é um grupo de 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas continuam no campo. E de onde vem o sustento para essas 5.000 pessoas? Vem das nossas ofertas missionárias. Por isso, meu querido, sua expressão de culto, quando você vai lá e dedica o seu dinheiro, consagra o seu dinheiro a Deus, você está investindo no reino de Deus. Você está fazendo com que a palavra seja divulgada a todas as pessoas deste mundo e cumprindo assim a sua missão como igreja. Você já é maduro espiritualmente e você sabe dessa realidade que eu estou te apresentando. Por isso é inadmissível que a gente pare de ofertar, porque isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Este tempo de pandemia está, à luz de tudo que eu coloquei até agora, esse tempo de pandemia, ele está evidenciando aqueles que cultuam a Deus e aqueles que assistem o culto. Quem é você? Você cultua a Deus com todos esses elementos de culto que, como eu disse para você, tem uma base, um fundamento neotestamentário? Ou você é um assistente de culto? Ou você é alguém que apenas, por mera necessidade, uma necessidade de qualquer outra natureza, menos de cultuar a Deus, você vai para lá e você assiste o culto ao Senhor? Presta atenção em como você está se comportando, porque na verdade você precisa cultuar a Deus e não assistir uma mensagem. É muito bom e até louvável. Algumas pessoas, elas pura e simplesmente param tudo ali e vão para a mensagem. Elas querem com isso crescer espiritualmente. Eu digo para você, não é de tudo ruim isso, mas não é culto a Deus. Culto a Deus é muito mais abrangente. Culto a Deus é você fazer todas as coisas que o culto propõe para você. Tempo de intimidade, tempo de participação exclusiva, tempo de choro diante da presença de Deus, tempo de oração, tempo de intercessão, tempo de doação. Não pura e simplesmente querer alimentar o seu intelecto com uma novidade bíblica que você vai aprender naquele dia. Culto é muito mais do que isso. Olha para a imagem agora. Olha para a imagem. E na imagem você vai perceber o que nós fazíamos. Agora, no segundo momento, nós mudamos a maneira de fazermos o que fazíamos. E a grande questão é o terceiro nível. Por que nós fazemos? Uma tem relação com a outra. Sabe por quê? Porque o porquê nós fazemos tem uma relação direta com o que nós fazemos. Sabe, daqui a pouco vai acabar a pandemia. Na hora que acabar a pandemia, eu vou perguntar para você, mãe, por que agora que acabou a pandemia você voltou a cantar? Por que agora que acabou a pandemia você voltou a contribuir? Por que agora que acabou a pandemia
Você agora vai para o culto e assiste o culto inteiro de uma maneira ininterrupta. Por quê? Porque agora você não está mais no controle. Mas quando você estava no controle, você fazia do jeito que você bem entendia. Então entra o questionamento que vem na minha mente é: por que você hoje, né, eu tô trabalhando à luz de futuro, tá? Por que você hoje voltou a fazer a coisa de um jeito, que é o jeito de antigamente? Porque em função da maneira com que você viveu durante a pandemia, quando você tinha o controle, você deixou de fazer. Você notou que existe aí uma discrepância. Uma discrepância. Quando você estava no controle, você não fazia. E agora que voltou à normalidade, né, a nível de futuro, voltou à normalidade, você voltou a fazer. Então, por que você faz hoje aquilo que quando estava na sua mão, você não fazia? Você precisa se questionar isso, meu querido. Você precisa se questionar sobre isso. Enxergue o todo. Enxergue o culto como um todo. Enxergue o seu relacionamento com Deus como um todo. Eu quero concluir a minha palavra para o seu coração nesse dia. Quando eu deixo de fazer alguma coisa na minha vida, não importa, não só na questão espiritual, mas já que o nosso tema aqui é espiritual, quando eu deixo de fazer alguma coisa, é porque eu não considero essa coisa importante para mim. É porque essa coisa não tem sentido para mim. É porque não faz nenhuma diferença na minha vida. É porque talvez nunca foi prioridade. E você está dizendo: eu vivo sem isso. Eu vivo sem isso, sem nenhum problema. Meu querido, repense a sua postura nesses dias. Por que você está agindo como você está agindo? Se antes você agia diferente. Você está no controle. Faça a coisa certa. Você precisa cultuar a Deus. O culto a Deus é um privilégio que Deus te deu, de você se apresentar diante dele, você louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, você fazer aquilo que ele espera na sua vida. Espero em nome de Jesus que esse tenha sido um alerta para o seu coração, para que se de alguma forma você esteja errando nesse período, você conserte o seu erro nesse momento, para que você volte a agradar a Deus de uma maneira inteira. Que a graça do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos e dê a todos uma semana de proteção e guarida em nome de Cristo.